podcast Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja em Alma. E hoje nós temos o último dia aqui da presença da nossa líder, Vitória. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar, tá? Foi uma bênção muito grande e é isso. Eu espero que o podcast seja uma bênção para todas as pessoas que estão ouvindo. Continuem ouvindo, deixem like aí no Instagram, compartilhem no Spotify, deixem um comentário, tem as enquetes no Spotify, pode votar lá, tá? E é isso aí, gente. A Vitória, além de líder, ela também é quem faz a edição pro Spotify. Então, ajuda a gente aí, compartilhando. Gente, compartilha, manda lá no seu grupo jovem, no seu grupo de desbravador, até no seu grupo de aventureiro lá nas... Só poder estudar a lição, né? Só estudar a lição. Aí, ó, diretoria de aventureiro pode ouvir. Exatamente. E nessa semana, né, que é a nossa lição 6, a gente vai falar um pouco sobre a vida de oração. Ainda mais que a oração, ela é essencial para o nosso relacionamento íntimo com Deus, né? E essa é uma das formas de nós conversarmos com Deus. E o contexto da semana está falando sobre um personagem, né, que tem um exemplo muito forte de vida de oração. Né? O nosso contexto bíblico está em Daniel 6 e fala sobre a vida de Daniel, a importância da oração na vida de Daniel. Vitória, você pode falar um pouco sobre esse contexto bíblico da semana? Claro, vamos ler lá o verso 10, que diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. A gente sabe que esse daqui é um versículo muito marcado, que a gente estuda repetidas vezes a respeito da perseverança da oração, né? Como que é importante a gente perseverar em oração, como que é importante a gente não negar a Deus, como que essas coisas todas são importantes. Mas aqui, na lição, a gente vai falar da oração em si, que às vezes não acontece só por meio de você estar ali ajoelhado falando com Deus. Às vezes você vai orar de outras maneiras. Às vezes você vai orar no transporte público, você está ali varrendo a casa, você está lavando louça, você está orando. E você não está orando para uma coisa, não é uma expressão, uma mera expressão vazia. Ai, meu Deus, aconteceu não sei o quê. Ai, meu Deus, eu recebi toda essa notícia. Meu Deus, me ajuda a fazer isso. Não é uma expressão meramente, né? Você está falando com Deus. Você está ali numa intenção, tipo, meu Deus, me ajude. Meu Deus, eu vou fazer tal coisa. Meu Deus, aconteceu isso aqui e eu te agradeço. Então, a gente está direcionando essa oração a Deus. E é interessante como que a oração, ela nos mostra consequências, né? Que às vezes a gente não planeja, porque a gente não sabe por que Daniel orou. Qual foi a oração dele? A gente não sabe. A Bíblia não relata qual foi a oração. A gente sabe que ele perseverou em oração. E nas consequências, né, lá no capítulo 6 ainda, bem no finalzinho, vem o rei, ele tinha um decreto que diz o seguinte: estou editando um decreto para que todos os domínios do império, para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa. Ou seja, a gente percebe aqui que a oração de Daniel, qualquer tenha sido ela, acabou convertendo o rei e acabou convertendo tantas pessoas aí que a gente não sabe, né? Pessoas do reino que ouviram falar, ouviram a história. A história de Daniel na cova dos leões certamente foi contada entre o povo, ou então dentro do palácio. As pessoas viram o que aconteceu com ele. E algumas pessoas com certeza passaram a crer a partir desse testemunho. Então, um ato de oração dele rendeu outras várias coisas. É importante que a gente tenha pra gente no nosso dia a dia
que as nossas orações, às vezes, você está pedindo por uma coisa específica, né? Às vezes é uma prova que você quer passar. Poxa, mas dali em diante você não sabe qual é a consequência. Você tem que orar e botar Deus em primeiro lugar, né? Sempre consagrar as coisas a Ele é o mais importante da nossa vida cristã. E assim, é importante a gente entender que Deus ele sempre está ouvindo, né? Como você muito bem comentou, né? Muitas vezes a gente faz aquela oraçãozinha rápida ali, aquela coisinha rápida que a gente acha que foi ali, passou ali despercebido, mas Deus ele sempre está ouvindo cada oração, cada palavra que a gente profere em direção a Ele. No livro de Lamentações, no versículo 3, a partir do versículo 25, diz o seguinte: Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Então assim, naquele momento, ele estava ali lamentando, estava triste, estava amargurado, e Deus está ouvindo a gente. Muitas vezes a gente, né, fica naqueles momentos de angústia, né, se sentindo sozinhos e tudo mais, mas é importante que a gente saber disso, né, que muitas pessoas falam, você está orando em vão, está orando para o vento, não vai acontecer nada, mas Deus ele escuta. Deus ele é um Deus que é tão amoroso por cada um de nós, que conhece cada um de nós individualmente, e é muito legal essa questão, né, que a gente pode orar tanto ajoelhado, mas em pé, no ônibus, no metrô, na faculdade, no trabalho, e Deus está ali escutando, ansioso para nos ouvir e se conectar com a gente. E é interessante isso que você comentou, porque assim, o que importa é a oração sincera. Deus ouve a oração sincera. Independente de onde você esteja, se você está numa prisão, se você está no hospital, se você está na sua casa ou na igreja, né? Ele ouve, ele realmente sabe o que a gente está sentindo no nosso coração. Então, ele valoriza uma oração que não é hipócrita. Aqui na Bíblia, é dito que Daniel, ele era um rapaz, um senhor, né, nesse contexto aqui, exemplar, né? Aqui, por exemplo, em Daniel 6, versículo 3, diz assim, né? Uma tradução mais contemporânea. Daniel se destacou tanto por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Ou seja, o rei nem tinha a mesma religião que Daniel, mas Daniel era um homem que se destacava tanto pela sua competência, pela sua honestidade, pela sua, né, tanto assim pelo seu exemplo, que mesmo diante das invejas, das acusações, das perseguições que Daniel sofreu, e acredito que todo mundo aqui saiba mais ou menos um pouco a história de Daniel, né? Quem está em casa deve conhecer pelo menos um pouquinho, sabe que Daniel foi muito perseguido, mas ele não vacilou em oração. Ele sempre manteve a constância da oração, né? No versículo 4 de Daniel 6, é dito que ele era fiel, não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então Daniel é um exemplo de como ele perseverou ao longo dos anos. Ele foi levado cativo para a Babilônia jovem, muito jovem. Aqui ele já está idoso. E aqui na Bíblia não é dito que ele vacilou, ele perseverou na oração, mesmo sofrendo tudo que sofreu, ele se manteve fiel. Sabemos Bem, que a oração... quem aí lembra, né, da época de Jesus e tudo mais, a gente lembra muito bem que todos os fariseus eles tinham, né, aquele jeito pomposo de ser, por assim dizer. E a oração não era muito diferente disso. Né? Eles utilizavam muito ali, muitas vezes, palavras muito rebuscadas, inteligentes, para poder se engrandecer, querendo ou não, no meio do povo. E acabava que o povo achava dele muito diferencial. Né? Olhava para eles com um olhar diferente, porque via que eles eram mais inteligentes, mais eloquentes, conheciam mais da Bíblia. E eu não sei quem lembra aí, uns 2 meses atrás, um caso que teve de um aluno da FUVEST, que ao fazer a prova lá, ele foi fazer redação, porém tirou 0 na redação e ficou com muita raiva. Por quê? Ele utilizou várias palavras assim, super rebuscadas, que eu acho que ninguém nunca ouviu na vida. Né? O pessoal estava até brincando, né? Ele mirou no português e acertou no latim, né? Que assim, totalmente de fora, e ele tomou um 0 na prova, e o motivo foi, ele falou tantas palavras difíceis, tantas ideias rebuscadas, que acabou que ele foi de nada a lugar nenhum. Não chegava em nenhum lugar, o texto dele não tinha pé nem cabeça. E eu acho que a mesma coisa acontece quando os fariseus oravam dessa forma rebuscada, porque eles só estavam querendo se engrandecer e não realmente se conectar com Cristo. Quando Jesus estava aqui na Terra e passou aqui, as orações deles eram muito simples. Qualquer pessoa que passasse por ele entendeu o que ele estava falando. Diferente dos fariseus.
Então, assim, essa questão da simplicidade, né, de você se colocar como um ser humano comum que nós somos, querendo ou não, pecadores, é o que Cristo quer de cada um de nós. Que é essa maneira mais comum. Ele não quer que a gente se tente para uma alteza maior e tudo mais. Mas sim, se nós sejamos simples, de coração puro, verdadeiro, para poder falar com Ele. Sim, e lá em Lucas 11, né, mostra que os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. E é a oração que nós nos conhecemos, né, que é a oração do Pai Nosso. E a gente aqui na lição de quinta, a gente pode ver um pouco sobre o significado de cada trecho do Pai Nosso. O Pai Nosso mais completo a gente vê lá em Mateus 6. Mateus 6, de 9 a 13. E no início diz assim: Pai Nosso que estás no céu. Então, Pai Nosso que está no céu quer dizer sobre o reconhecimento de que o Pai que está no céu é o nosso Deus verdadeiro. Né? Santificado seja teu nome. Expressa, né, a reverência, o respeito diante da santidade de Deus. Venha o teu reino. Né? É a questão de ansiar o reino de Deus. Nós ansiamos esse reino e é isso que Jesus mostrava para os discípulos. Né? Esse reino, que esse reino viria. E também tem a questão também, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É entregar a vontade de Deus soberana à nossa vontade. E continuando aqui, a oração é dito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Nós precisamos do pão, do sustento que é necessário para a vida. Tanto físico, seria o alimento, e o espiritual, no caso seria Jesus. E continuando, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. Então aqui a gente está expressando, né, um arrependimento e buscando perdão e ao mesmo tempo disposição para perdoar, assim como Deus nos perdoou primeiramente. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. É uma súplica por proteção, dialoga bastante com o Salmo 91 da Bíblia, né? E pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a gente reconhece que tudo que nós somos, que nós temos, que nós fazemos, pertence a Deus. Somente Ele merece toda a glória e todo o louvor. E a lição também vem falando a respeito disso com o exemplo de Daniel, né? Que a oração de Daniel foi muito além de ficar repetindo ali as palavras rebuscadas que nem os fariseus faziam. A oração de Daniel é muito próxima do que Jesus ensinou. Você tem uma intenção, você quer se conectar com Deus, você está se dirigindo diretamente a Deus e na sua simplicidade você está falando. Então, pode ser uma coisa mais rápida, pode ser uma coisa mais demorada. O mais importante é, com certeza, não deixar de falar com Deus. E assim, ainda que às vezes a gente pensa assim, né? Porque eu vivo uma vida de pecado, eu quero me converter, mas aí eu ainda não estou pronto, eu não estou pronto para me batizar, porque eu cometo muitos pecados e tudo mais. E assim, Deus quer ouvir você. De toda maneira, Deus quer te ouvir, Ele quer que você se entregue, Ele quer que você seja sincero. E uma das melhores maneiras de você fazer isso é orar, é começar a buscar a Deus pela oração. E aí, né, fica a pergunta da semana, né, pra gente. O que você pode ajustar em suas orações para se aproximar mais da oração modelo? Gente, eu sou o Felipe, da Igreja Central de Teresópolis, e eu vim responder a perguntinha dessa semana, né? Quais dicas a gente pode se aproximar de uma oração modelo, qual seria a oração modelo para a gente se basear? Bom, tem um versinho que eu gosto muito, que é bem conhecido, está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que fala o seguinte: orar sem cessar, né? E a primeira coisa que a gente pode pensar na oração é que não existe hora certa, não existe hora errada para a gente orar. A gente pode orar em todo momento, né? Então, em alguns momentos que a gente não pode e não precisa fechar o olho, né? Em alguns momentos que a gente não pode se colocar de joelho, ainda assim a gente pode estar em contato com Deus, né? É algo que eu tenho praticado bastante e eu tenho visto uma diferença na minha vida espiritual, conversar, colocar pequenas situações, né, do meu dia a dia, que não sejam somente pedidos ou agradecimentos, né? Mas de fato você conversar ali com Deus, né? Você
colocar suas impressões, seus sentimentos, né? Além disso, eu tenho também um caderninho que eu anoto as coisas que acontecem no meu dia a dia, as coisas que eu tenho que fazer e pessoas por quem orar. Eu acho que orar por outras pessoas é algo que também algo que é muito bom também, né? E acho que vai para perto dessa oração que a gente deve se basear, né? E a gente também saber pedir as coisas corretas nas nossas orações. A gente saber, a gente pensar. Não é uma oração, a gente tirar um tempo, né, de oração para não fazer uma oração corrida, para não fazer uma oração assim, afobada, né? A gente de fato conversar. A oração é uma conversa com Deus, né? E você tem a oportunidade de ter uma conversa muito prazerosa com Ele. Então, quando a Bíblia fala para você fechar a porta do seu quarto e orar, para você ter esse momento de intimidade, é porque esse momento de intimidade com Deus é ali que você vai alinhar seus pensamentos, você vai conversar com Jesus. Então, creio que essas dicas, né, nos ajudam a orar, a ter uma vida de oração. Bom, então aqui a respeito da oração, nós aprendemos uma coisa muito interessante sobre a vida de Daniel, que é a constância. Às vezes é o que falta um pouco pra gente. Tem dias que a gente ora muito, tem dias que a gente não ora nada, e às vezes essa inconstância é o que acaba atrapalhando a nossa vida espiritual, porque a gente pensa que em determinados momentos da vida a gente ora mais, e nos momentos mais tristes, talvez, para pedir alguma coisa. E nos momentos mais alegres, às vezes a gente se acomoda, às vezes não agradece, não fala com Deus como deveria, e Daniel foi um exemplo de que isso não acontecia. Ele era constante, sempre glorificava o nome de Deus, né? Sempre agradecia a Deus a respeito da sua bondade, e é o que nós devemos fazer hoje em dia também, independente da triste, alegre, se a sua vida está maravilhosa, amém. Então ore a Deus e consagre a sua vida a Deus e agradeça a Ele diariamente, porque a constância é o que faz a gente ficar cada vez mais próximo do Senhor. Não, e a Bíblia também traz outro exemplo muito famoso, né, que é Enoque, que ele também tinha uma comunhão, uma parceria tão grande com Deus, né? E até uma comparação que a gente tem hoje em dia, se tu for pegar em qualquer dupla de amigos, ou até um grupo, dependendo assim, de amigos de muitos anos e tudo mais, se olha para os dois, os mesmos trejeitos, as mesmas manias. Eu mesmo tenho um amigo meu, que eu conheço ele desde que eu nasci, literalmente. E quando nós dois estamos juntos, mesmo que a gente passe, pode botar aí 1 ano sem se ver, a gente se vê, as mesmas piadas, os mesmos assuntos, as mesmas coisas doidas, é a mesma coisa. O pessoal até fala assim, parece que são irmãos assim, porque fica tão parecido, a comunhão faz isso, né? E Enoque, como ele tinha esse hábito de orar tanto, de ficar ali tão querendo estar próximo de Cristo, se tornou tão parecido com ele, que Deus falou, olha meu amigo, vem ficar comigo aqui, porque a gente é quase irmão. A gente está tão parecido, está tão querendo ficar comigo, então vem aqui ficar comigo mesmo. E eu acho que isso é muito interessante, né? Como essa comunhão, essa oração, mesmo que para nós pareça somente de um caminho, para nós parece que a gente está só falando com ele, mas ele nos responde de uma forma também. E com essa comunhão, com esses momentos ali com ele, a gente pode nos tornar cada vez mais parecidos. E assim, uma coisa que a edição também pontua é a respeito da posição de oração, né? Que é uma coisa talvez pouco comentada, mas nós podemos orar de qualquer maneira, isso já foi falado. Porém, há a questão da oração de joelhos. E é muito interessante observar que você orar de joelhos significa que você está se colocando à disposição de Deus. Você está ali para servir a Deus. Você está se colocando na posição de servo. Né? Como se você se colocasse como um servo que se coloca realmente de joelhos aos pés do seu Senhor. Então, a questão da posição é interessante, né? Que a gente saiba desse significado. Mas eu queria aqui comentar um pouquinho a respeito da última citação que a lição traz. Eu vou ler ela inteira, é uma citação grande. Na verdade, não vou ler ela inteira, mas eu vou ler até quase o finalzinho. E é uma citação grande, só que eu acho que ela abrange todas as falas que foram ditas aqui até agora. Entregue a Deus todas as coisas que perturbam a sua mente. Nada é grande demais para ele suportar.
pois é Ele quem mantém o universo, os mundos e governa o universo. Nada daquilo que, de alguma forma, diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele perceba. Não há um só capítulo de nossa existência que seja escuro demais para Ele ler, nem dificuldade tão complicada para Ele resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial ou sem que lhe desperte um imediato interesse. Então, a gente fica aqui com essa citação, ela realmente abrange muito o que foi falado, ela não explica muito o que foi falado. E, assim, eu tenho certeza que orar a Deus é sempre um ato positivo. Não existe uma negatividade em orar. Até se você ora errado, se você está orando aí por uma coisa egoísta, você ainda está orando, sabe? Então, uma hora, Deus vai tocar no seu coração, você pode melhorar a sua oração, você vai perceber defeitos, falhas pessoais, você vai se transformar, as coisas vão progredir. Então, sempre é positivo. Entende? Até se você olhar anos atrás, talvez hoje em dia você já faz as coisas de uma maneira diferente, mas se você olhar anos atrás, como que você costumava orar, como que você costumava orar, estudar a Bíblia, como que você costumava fazer as coisas, talvez fosse um jeito diferente. Mas hoje em dia mudou porque você começou a enxergar outra coisa, porque você aprendeu alguma coisa por meio da oração, porque você aprendeu alguma coisa com o estudo da Bíblia, enfim. Todas essas transformações são válidas. E a oração sempre traz transformações válidas. Finalizamos aqui e hoje nós vamos orar para que nós possamos diariamente ter essa vida de oração. Nós possamos criar esse hábito de orar a Deus, de ter uma comunhão com Ele, né? Esse relacionamento mais próximo, para que possamos parecer cada dia mais com Ele. Gostaria de agradecer a Vitória, a sua participação nesses 3 episódios. Foram fundamentais e que Deus possa abençoar o seu ministério, a sua liderança dos desbravadores. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, principalmente do carinho da equipe, que bom. E aí, gente, ó, pode falar. Agora nós vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por todos os dias em que acordamos. Muito obrigada pela nossa vida. Muito obrigada pelo tempo. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor fará. Que o Senhor seja sempre presente na nossa vida. Que o Senhor nos conheça do nosso acordar até o nosso deitar. E assim por diante, todos os dias da nossa existência, até que seu filho venha. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo mesmo. Muito obrigada por esse podcast, pelas pessoas, pela vida das pessoas que estão ouvindo essas mensagens. Que o Senhor possa abençoá-las a todo momento. Que o Senhor possa ser com elas nas suas dificuldades. Por favor, meu Deus, mantenha essa mensagem de oração nos nossos corações. Nos ensina a orar, para que nós sejamos menos egoístas, para que nós estejamos mais próximos do Senhor, para que a gente possa cumprir esse propósito de oração, que é estar perto do Senhor. Que o Senhor seja o nosso melhor amigo, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, que a gente não venha se afastar do seu caminho. É o que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Amém. E esse foi o Lição e Ação! Bom,